Começando o terceiro episódio já do Páginas Amarelas, com muita gratidão. Estou recebendo a segunda mulher aqui hoje. E o mais legal, que eu a conheci pela validação do trabalho dela, ou seja, o trabalho, a competência, o carinho veio antes de conhecê-la. E aí surtiu esse desejo. E é exatamente isso que eu quero poder gerar e gerar em você também, que está aí nos assistindo, o desejo por conhecer profissionais, né, que vão além só do feed do Instagram. Então, continuando o formato como eu a conheci, uma das minhas clientes e parceiras aqui postou, né, o arroba dela falando: olha, Tule, a mãozinha. E a gente percebe, né, quando as pessoas fazem questão de validar o trabalho do outro, que ou ele foi tratado com muito carinho ou é uma excelente profissional. E depois eu fui descobrindo que praticamente 50% das médicas que já tinham vindo no consultório aberto foram fotografadas pela Tuliane. Eu falei, deixa eu ligar para conhecer essa Tuliane. E como eu falei nos stories, eu me apaixonei. E a conexão foi muito grande, a troca e principalmente a admiração pela primeira formação dela também, que eu trabalhei 10 anos, né, dentro da engenharia, com engenheiros. Eu falo que meu sonho era ser engenheira, eu me tornei uma por osmose, mas ela está aqui para dizer que não, porque ela disse que eu sou muito emocional, ela já é mais racional e cartesiana. E essa é a introdução puramente verdadeira, né, e o convite de trazê-la como a primeira fotógrafa aqui, que eu sei que virão vários para que vocês possam escolher com quem vocês se conectam. Foi muito bom e muito gratificante trazer também mulheres. Obrigada por ter aceitado esse convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E realmente foi uma conexão, né? E estou muito orgulhosa de ser a primeira mulher fotógrafa a estar aqui. E que a gente tenha uma conversa, um podcast muito legal para falar muita coisa legal sobre o trabalho e sobre as diferenças, né, de fotografia, a forma como eu trabalho. É isso mesmo, tudo isso a gente vai contar, mas primeiro eu quero que você conte essa transição da engenharia, levando em consideração tantas crenças, né, tantos padrões que são estabelecidos para médicos, engenheiros e advogados. Claro que não é o meu pensamento e você vai estar aqui para esclarecer tudo isso, mas talvez, imagino eu, que você deva ter tido muita resistência da família ou de outras pessoas, mas é possível que você fez uma faculdade tão difícil para se tornar fotógrafo. Imagino eu, talvez não tenha sido. Conta pra gente essa história. Bom, eu acho que todo pai, toda mãe cria um filho pensando, esse meu filho vai crescer e vai ser engenheiro, vai ser médico, enfim, estava tudo certo. E eu fiz 2 cursos de engenharia, né? Eu não finalizei um para vir para automotiva, mas eu fiz faculdade de engenharia automotiva na UNB, então uma universidade incrível que eu assim, amei tudo que eu passei lá. E muita coisa da fotografia hoje eu utilizo da engenharia, mas é sempre um baque, né? Você mudar a rota. E isso é um dos temas que a gente vai conversar hoje, porque não é fácil. Não é fácil para quem vai mudar a rota e para a família que criou uma expectativa de que você vai ter um trabalho X, vai talvez ganhar X. E não foi fácil, mas eu sempre fui apaixonada por fotografia. Desde criança, lá em casa tinha umas 2 câmeras fotográficas, da época de filme, obviamente, e eu pegava essa câmera e saía em volta de casa, assim, do mato, das construções, e fotografava. Quando eu entrei na UNB, a área de engenharia automotiva, ela é uma área nova, e Brasília é uma cidade que a gente sabe que não tem a indústria, então, assim, seria muito difícil trabalhar aqui na minha área. Então, eu já me formei pensando nas coisas que eu poderia trabalhar além da engenharia. Então, eu fiz vários cursos de especialização, mas a fotografia eu falava sempre que era meu plano B, que se tornou meu plano A na hora que eu me formei. Ainda tive um tempinho ali de engenharia ainda com mestrado, mas eu falei, não, eu vou seguir na fotografia. Não foi fácil, mudar a rota nunca é fácil, mas eu acho que com o tempo você vai se acostumando, porque por muito tempo, eu sou engenheira também, não sou só fotógrafa. Hoje eu tenho como é que eu falo? O poder de falar, eu sou fotógrafa, eu trabalho com isso, a minha renda é essa,
Mas eu também sou engenheira porque eu amo. Então eu trago muita coisa ainda da engenharia, mas essa dissolver, assim, né? Essa dissociação. Essa dissociação, assim, é muito difícil, né? Seja também porque eu estava numa profissão, numa área de matemática, uma profissão que todos os pais querem, para ir para uma área artística, que a gente tem todo um estigma de que artista não faz dinheiro, que artista vai sofrer na vida. Então, eu acho que teve essa dificuldade, assim, dessa transição, mas eu acho que é comum, mesmo se você estivesse mudando de engenharia para medicina, é uma mudança, mas eu acho que de uma área tão matemática ali, cartesiana, para a área artística, foi uma mudança muito radical. Mas eu não me arrependo e não mudaria nada disso. E quando foi, já na fotografia, daqui a pouco você vai contar pra gente esse trilhar, mas quando foi o momento que você falou, é isso aqui, é isso que eu quero fazer da vida, eu quero viver disso? Bom, eu gosto muito de pessoas. Eu gosto muito de me relacionar, de conversar. Para mim, isso é muito fácil, conversar, saber a história das pessoas, seja desde sempre, assim. Acho que isso tem muito do meu pai. Então, se eu conhecer qualquer pessoa, eu vou achar alguma coisa para ter uma conexão com essa pessoa. E aí, com o tempo da fotografia, os clientes começaram a voltar. Então, tem cliente que eu fotografo há 5, 6 anos hoje. E aí, esse cliente, ele tá comigo ainda. E aí, com o tempo, e as pessoas também te mandando mensagem do tipo, Túlia, eu amei meu ensaio, Túlia, eu amei. Bom, eu não trabalho com corporativo desde sempre, então antes eu fazia muito mais família, eventos. E, Túlia, nossa, eu quero você em todos os meus eventos, eu quero você fotografando minha filha, a minha gestação. Então, isso é muito importante, esse feedback quando a gente recebe, né? Mas, não, eu não vou responder agora, porque tem uma coisa que é para uma outra pergunta sua. Então, tá bom. Eu não tenho essa pergunta aqui, mas como a gente já havia conversado, tem uma questão da sua mãe, né? Sim. Que a gente falou. Você acredita que muito dessa questão foi tendenciosa em virtude dela ser uma artista? Na verdade, foi ao contrário. Eu sempre me neguei como artista, sempre. E tem algumas histórias, assim, bem hilárias que a Giovana, a gente vai falar dela depois, a doutora Giovana lembra muito que minha mãe é artista plástica, minha mãe pinta, e uma vez ela deixou nós duas lá em casa com um quadrinho para pintar. E a minha mãe saiu e falou, olha, vai pintar o céu, você mistura o branco e o azul para o céu. Aí a Giovana sempre fala que eu fiz assim, pá, com as bisnagas, misturei e fiz aquela pintura péssima. Então, assim, eu sempre me afastei. Sempre que eu ia ajudar minha mãe com algo manual, assim, de algo artístico, ela olhava e falava assim, não, vai. Então, acho que eu me afastei muito dela por... Aí a gente já fala de coisas, né, mais terapêuticas, do se afastar da mãe, né? E eu acho que depois da maternidade, depois de adulta, eu comecei a me interessar mais e a ver a fotografia como uma arte também. Até então eu falava, eu sou fotógrafa, mas eu não sou artista, mas por essa questão de afastamento. E aí hoje eu falo, não, eu sou artista. Hoje eu faço muita coisa, muitas artes mesmo, não obviamente como a minha mãe, mas isso gerou uma conexão muito maior. Obviamente a gente cresce, a gente tem filhos, a gente fala assim, nossa, eu entendo a minha mãe hoje, depois que eu tenho filha. Mas a questão das artes me aproximou muito dela hoje, mas foi algo que eu neguei muito. Você se lembra quem foi a sua primeira cliente paga? Lembro sim, e essa era sobre isso até que eu ia comentar. Essa cliente, eu lembro que eu cobrei muito barato na época, era o primeiro evento, eu nunca tinha feito nada, e as fotos ficaram lindas, porque eu era sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, então quando eu comecei profissionalmente, eu já queria ter um domínio, né? Fiz as fotos lindas, maravilhosas. Depois de 2 anos, eu não vou lembrar exatamente, essa cliente me mandou uma mensagem, porque eu tinha... Não, minto. Pronto. Depois de muito tempo, ela mandou fazer um álbum dessa festa. E quando ela recebeu esse álbum, a mãe dela tinha falecido.
e ela me mandou uma mensagem para me dizer que na foto tinha uma foto da mãe dela sorrindo e feliz da festa da filha dela. E que ela se emocionou muito quando ela recebeu o álbum por causa disso. Então, aquilo ali mexeu muito comigo, porque a fotografia, ela conta as histórias, né? E histórias de pessoas que já foram também. Então, aquilo ali me mexeu. Quando alguém vai embora e você fala assim, só o que ficou realmente essa foto, e não é um clichê de fotógrafo vendendo, né? Porque eu brinco assim, todo fotógrafo fala, vende, se sua casa pegar fogo, o que você vai levar? A gente não vai levar as fotos, mas se a gente tem essas fotos, ela é um tesouro. Então, eu acho que para essa minha cliente, esse álbum foi um tesouro, porque ela tinha perdido a mãe e era uma foto que a mãe estava muito feliz, muito bem ainda de saúde. E aí isso realmente mexeu comigo. Maravilha. Eu também fiquei agora aqui sem... Vamos voltar? Mas é muito bom, né? Quando a gente, através do nosso trabalho, faz com que o outro se sinta de forma diferente. E isso, eu acho que é o bonito da vida mesmo, né? Essa corrente, porque assim como ela, no trabalho dela, faz alguém se sentir de uma forma, a fotografia, para mim, principalmente das pessoas da minha geração, né? Da geração da lista telefônica aí, do Páginas Amarelas, que procurava o fotógrafo, não dessa forma agora, né? Online, mas ali, né? Não tinha ainda essa questão de fotógrafo disso ou daquilo, era o fotógrafo, fotografava tudo, né? Seja o casamento, no caso... E ele era muito importante para essas famílias, né? Porque às vezes tinha só um fotógrafo na cidade. E hoje a gente tem essa evolução, né? De cada fotógrafo com seu nicho, esse posicionamento que a gente vai falar, que é um dos grandes diferenciais que você tem também. Mas antes disso, eu quero que você me conte, você não é de Brasília. Não. Quando você chegou e como é, né? Porque a gente entende que cada profissão tem seu grupo, o mercado é fechado, as pessoas falam muito de Brasília, né? Por ser uma cidade que não é tão acolhedora. Como foi isso para você? E nos conte de onde você é. Bom, eu sou uma mistura, porque eu nasci no Tocantins, sou tocantinense, morei até os meus 15 anos, que eu fui para Goiânia, então meu porta-portão porteiro é de Goiânia, mas meus pais são gaúchos, então tem toda uma mistura. Quando eu fiz a primeira faculdade, que foi em Goiânia, e eu vim para Brasília, eu senti uma grande diferença, porque a gente brinca que aqui não tem esquina, e que em Goiânia as pessoas têm muita facilidade de conversar e de serem amigos. Então, quando eu fui para fotografia, eu não tinha conhecidos, assim, eu não tinha amigos quase, assim, não tinha pessoas que poderiam me indicar. Tinha as pessoas do meu prédio, praticamente, né? Mas eu acho que o que foi muito importante, além de ir atrás desses clientes, na fotografia a gente criou um grupo de mulheres fotógrafas que se uniram, se juntaram, e desse grupo também surgiu, além de amizades, trocas de indicações. Eu acho que quando você se une para crescer junto, as coisas vão dando certo. Eu acho que aquilo ali me ajudou a me fortalecer e aí procurar fazer portfólio, ir atrás de clientes, divulgar o meu trabalho. Mas realmente não foi fácil. Não ser de Brasília, eu senti bastante isso. E hoje, como é que é esse cenário? Você conseguiu transpor isso? E o que faz alguém, né, você aí, que quer empreender, que sonha empreender e imagina que tem muitos desafios, ou já pensou um dia que, porque eu de uma cidade pequena, como eu vou para uma cidade grande, como que você vê isso hoje? Com certeza. Às vezes eu tento mapear de onde veio tal cliente, mas você já não consegue mais mapear essas indicações, né? Porque foi fulano que indicou para fulano, que indicou para fulano. Eu acho que é você se propor a trabalhar. Se você não tem um portfólio, por exemplo, e você é fotógrafo, ou você busca clientes. Eu trabalhei muito, eu fiz muito casamento, indo de terceira fotógrafa, que é praticamente assim, você vai só para brincar, para carregar mochila. Então, eu carreguei muita mochila de graça, acompanhei muitos casamentos, acompanhei muitos ensaios, seja só para olhar, para aprender, ou seja para ter foto e para ter alguma coisa para divulgar, mas você precisa ser visto, né? Se você achar que tudo vai cair do céu, bater na sua porta, não vai. Então, as pessoas precisam ver você, ver o seu trabalho, ver o que você produz, e se você não tem esse material, você tem que ir atrás desse material.
E ele também não cai do céu, você precisa se esforçar para isso. Então, esse grupo de mulheres e fazer workshop que eu fiz na época, bastante curso, me possibilitou conhecer outros profissionais. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho de ver o outro concorrente como inimigo, porque tem espaço para todo mundo e a gente pode ser amigo, se ajudar, e se todo mundo se ajudar, mesmo que cada um esteja num nível diferente, todo mundo sobe junto. Sim, faz todo sentido. Você disse que não fotografa a profissão. Me fala hoje, né, para quem não compreende, quer escolher um fotógrafo, como é essa escolha, né, do fotógrafo, para que você quer, como é, e aí depois você contextualiza isso, que Sim. você não fotografa a profissão, né, e sim, e nos dizer o que é isso na prática. Bom, eu sempre falo para os meus clientes que foto por foto, você pode ir atrás de qualquer fotógrafo, em qualquer estúdio que você vai ter. A minha intenção não é que o cliente tenha uma foto igual a todo mundo da sua área. Por exemplo, eu fotografo muitas ginecologistas. Se eu fotografo muitas ginecologistas e se eu fizesse elas todas parecidas, o que ia fazer você, que está aí do outro lado, se interessar pela fulana, que é gineco, pela ciclana, que é gineco? Então, a minha ideia na fotografia corporativa é fotografar a pessoa. O que ela gosta, quem ela é, se ela é uma pessoa sorridente, alegre, aberta, eu não vou fotografar ela de braço cruzado só porque ela é advogada e de blazer, por exemplo. Ou, assim, e sair dos estereótipos. Eu acho que a ideia é que eu fotografo a pessoa que está ali na minha frente. Então, para eu saber quem está ali na minha frente, eu não posso simplesmente conhecer ela na hora do estúdio, na hora que ela chega ali. Então, eu tenho que ter um contato com ela antes, a gente conversa muito, e aí tem a questão do posicionamento de imagem. Então, assim, é muita conversa para quando chega no estúdio, parece que a gente já se conhece há muito tempo. E aí é isso que faz com que eu saiba o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela não quer fazer, como é a personalidade dela, a essência dela, o que ela quer que os clientes, os pacientes, do caso, né, se for médica, que eles percebam qual que é a comunicação, o que ela quer enviar como mensagem. Mas se eu simplesmente fizer foto, não vou ter isso. Porque vai ser uma série, né? A pessoa vai entrar, vai sair e eu vou estar ali simplesmente só clicando. E a ideia não é essa. Então, para as minhas clientes, eu sempre falo isso. Se você quer só foto, tá no meu site. Se você quer só foto, eu não sou a sua fotógrafa. Não serei eu. Não serei eu. Explica pra gente, você faz foto hoje, especificamente, ou a maioria, de posicionamento. O que é esse posicionamento? Quem quer procurar um posicionamento, o que é esse tal de posicionamento ou reposicionamento? Porque é tanto termo, né? Sim. Bom, a fotografia corporativa, às vezes as pessoas me mandam assim, você faz fotografia profissional? Então, assim, são termos que têm o mesmo significado. Mas a fotografia hoje, ainda mais todo mundo vendendo no Instagram, então a gente precisa estar lá e precisa ter uma imagem boa para o seu negócio, né? Então, querendo ou não, o Instagram hoje, as redes sociais, faz parte do negócio de quem está ali. A fotografia corporativa com posicionamento de imagem, ela faz tudo isso que eu falei. A gente vai definir a sua essência, quem você é, para eu saber, né? Às vezes você já sabe, ou às vezes você também não sabe, e aí tem todo esse processo da gente descobrir juntas o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus pontos fortes. E para isso a gente utiliza uma ferramenta que são os arquétipos. E aí eu sempre gosto de falar isso, tá? Arquétipo não é modinha. E arquétipo, você não escolhe um arquétipo. Você não é um personagem, então não tem como você escolher um arquétipo. Você é um arquétipo, ele faz parte da sua essência, da sua personalidade. O questionário e o teste, todo esse processo é para você se identificar com o arquétipo que você tem ali na sua essência, né? Então, esse processo, ele é muito interessante, porque todo mundo brinca assim, nossa, eu não me conhecia assim, eu não sabia disso, ou você colocou em palavras quem eu sou. Então, minhas clientes mandam assim, vou mandar para minha terapeuta, vou mandar para minha psicóloga, isso aqui, porque realmente é o momento que eu paro para entender você, mas que a pessoa ela tem que parar ali para falar sobre ela. Então, ela vai falar sobre o que ela
né, pensa sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a profissão dela, a vida pessoal. E tem um teste de arquétipos. Bom, Túlio, o que são os arquétipos, né? A gente tem no Instagram um monte de gente falando sobre, e eu gosto de falar da profundeza disso. Você até me perguntou sobre os arquétipos esses dias. Você lembra que você me perguntou? Do que era ou por que você Não. tinha... Você me perguntou o que era mais importante dos arquétipos? Não lembro. Eu lembro que quando a gente conversou sobre arquétipo, que você viu os meus livros de Jung, aí eu falei, você tem esses livros? Aí você, sim, eu estudei profundamente, porque só falar é o mentor, é o sábio, isso, e isso fica realmente muito clichê. Por isso que é muito legal quando a gente pode explicar, né, a metodologia, a ciência, seja o que for. E é de grande importância, que eu me lembro que eu validei, foi essa questão da profundidade, né? Arquétipo é um padrão comportamental. E o Jung estudou isso, não foi ele que cunhou esse termo também, já existia em histórias, em mitos, enfim. E ele começou a mapear esses padrões comportamentais em épocas diferentes, em sociedades diferentes. E o marketing, aí sim, a gente entra no marketing, identificou 12. Mas o Jung fala que os arquétipos são infinitos. Mas o que eu gosto de trazer e falar para as pessoas é que é muito importante quando você vai estudar na base, né? Você vai atrás realmente do conhecimento, de quem estudou isso de fato, porque senão a gente começa a falar as coisas muito na superfície, no raso. Sim. Então, as pessoas acham que se você é governante, você tem que botar um blazer e fazer uma pose de braço cruzado, e não é isso. Você é essa pessoa de liderança? Você é essa pessoa que gosta do controle? Você é assim na sua vida profissional, já que estamos falando de fotografia corporativa? Porque se você não for, não faz sentido você querer ser um personagem, né? Querer ser esse arquétipo. Então, no marketing, hoje a gente tem 12 arquétipos. Mas por que os arquétipos? O que nos facilita? Bom, como a gente tem personagens, dentro desses personagens tem simbologias. Então, a gente vai trabalhar as cores. Quais são as cores que vão representar você, o seu arquétipo? Que poses nós vamos fazer? Então, se é uma pose mais aberta, mais sorridente, ou se é uma pessoa, né, mais fechada, quais as roupas que nós vamos utilizar? Quais tecidos? Até isso também eu indico, porque a roupa é muito importante, o cabelo, a maquiagem é muito importante. Então, a gente junta vários elementos e esses elementos vão compor a fotografia final, né? Então, não é só uma coisa, não é só um detalhe, né? Então, é um conjunto e eu gosto de ter o controle de todos esses elementos para a gente ter o resultado final, que é a pessoa se olhar e se reconhecer na fotografia. E não olhar e falar, aqui é uma gineco nessa foto, aqui é a foto de uma advogada. A minha intenção não é essa. E com os arquétipos nós conseguimos, porque as pessoas se identificam ali, né? Nossa, realmente eu sou assim, realmente eu sou que nem esse arquétipo da heroína, que nem o arquétipo da cuidadora. E o resultado que você vê, tanto das clientes ou os feedbacks que você ouve, né, de pessoas que já fizeram fotos em um outro formato, sem essa metodologia, se é assim que posso chamar, e depois que fez com os arquétipos com você? Faz toda a diferença, porque o ensaio se torna mais assertivo. Porque quando você sabe o que você quer comunicar, você identifica tudo isso e você mapeia tudo que você precisa para chegar nesse resultado, é muito mais fácil. E aí o que acontece? Muita gente já fez algum ensaio, chega e fala assim, nossa, eu fiz um ensaio, mas eu não gostei. Não sei o que foi. E aí, se a gente for analisar, às vezes ela é uma pessoa extremamente atenciosa com as pessoas, com os pacientes, é uma pessoa que está sempre ouvindo, e aí ela está lá de coque e um blazer, que é uma imagem que afasta as pessoas, né? A Rosa Guimarães, que é uma maravilhosa de consultoria de imagem, ela fala, o Scarpan, ele vai te afastar das pessoas, porque tem uma ponta ali. Então, como é que você vai chegar nessa pessoa? Mas se ela for uma pessoa que está sempre próxima, ela quer ser amiga das pacientes, como é que eu vou colocar ela nessa imagem? Então, muitas pessoas não gostam de outros ensaios que fizeram por causa disso. Então, eu acredito que faz toda a diferença.
fazer o acompanhamento, fazer o posicionamento de imagem. E de onde surgiu essa necessidade de estudar arquétipos? Da curiosidade dessa cacholinha aqui. Já tem pelo menos uns 3 anos que eu trabalho com os arquétipos. Eu lembro que uma amiga me apresentou, eu ouvi alguma coisa e eu virei e falei assim, o que é isso que as pessoas estão falando? E aí tinha gente vendendo curso e tal, mas eu falei, peraí, bom, quem produziu trabalho sobre isso foi Jung. E meu marido tinha vários livros do Jung. Eu falei, traz esses livros para mim. E aí eu sentei e comecei a estudar em cima desses livros. E aí eu fui fazer outros cursos, mas sabendo a minha base. E aí muita gente fala coisas erradíssimas na internet, que eu fico revoltada, justamente porque estudam na superfície ali. Os arquétipos que nós usamos hoje no marketing, a gente não pode dizer que são os arquétipos do Jung, né? Porque são inspirados no trabalho dele, mas ele tem outros arquétipos, ele fala de uma outra linguagem ali, de um outro sentido. Mas a gente pegou toda essa metodologia ali dele e colocou no marketing dessa forma. Mas aí as pessoas falam, os arquétipos do Jung. Não, gente, não é. Então, assim, quando a gente trabalha e vai estudar realmente a fundo, porque a gente precisa saber a base, né? Saber o conhecimento ali de onde ele veio, o porquê das coisas. Se a gente sabe o porquê das coisas, a gente entende esse processo. Por que a gente chega lá no final dessa fotografia e ela representa isso. Mas se a gente corta esse caminho e pega só aqui, aí as pessoas começam a replicar. A governante é braço cruzado e blazer. A cuidadora é só uma mãozinha assim. Não é, é todo um conjunto. Sim. E diante de tantas informações, o que se torna mais difícil? Fazer com que a cliente enxergue quem ela é ou ela gostar do que ela vai ver? Olha, eu falo que assim, se a pessoa ela identificou um arquétipo ali, ela fala assim, poxa, tem muita coisa desse arquétipo, mas tem outras que não. Eu não gosto de usar tal cor de roupa. Você não vai usar uma cor de roupa só porque na literatura lá de marketing fala que o arquétipo tal usa tal roupa. Porque o que é mais importante para mim é minha cliente estar confortável. Então eu falo que a gente tem que adaptar o arquétipo a ela, e não ela ao arquétipo, né? Porque o arquétipo não é só a roupa, é a comunicação, é a sua essência, é como você vai vender, qual a mensagem que você está passando. Então, não é só sobre elementos, mas também sobre a comunicação. Depois que ela vê isso, identifica, facilita. É tudo mais fácil. É tudo mais fácil, porque elas se identificam, realmente. Entendi. Você é muito detalhista e fala bastante sobre autenticidade. Como conseguir manter essa autenticidade sem se perder nas tendências, nas coisas, nas profissões, na modernidade, no que o novo chega, no que a cliente está querendo que você faça? Bom, eu acho que quando você tem um conhecimento, você tem a firmeza de direcionar. Então, às vezes, a cliente chega com uma ideia que está bem fora do que a gente estava planejando. E aí eu consigo orientar e levar ela para esse caminho por causa disso. Mas em relação às tendências, ao mundo lá fora, eu acho que quando a gente se propõe a enxergar demais, a gente perde o foco no que a gente faz, né? No nosso trabalho. Quando você está trabalhando, e você foca naquilo ali, você não está vendo o que o outro está fazendo, o que os outros estão falando, o que os outros acham de você, você consegue ser você. Mas se você ficar se preocupando, né? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Até uma coisa sobre os arquétipos, que isso eu comentei com você. Falei assim, nossa, tem tanta gente que fala sobre arquétipos, e eu não quero que as pessoas achem que eu sou só mais uma que fala sobre arquétipos, assim, sabendo só isso aqui. E eu não sabia, até um tempo eu parei de falar sobre arquétipos, porque eu falava assim, as pessoas não vão entender que eu sei essa profundidade de arquétipo. Elas vão achar que eu sei como todo mundo. E não. Hoje eu falo, a minha profundidade de arquétipos, de conhecimento, ela é muita. E é isso que me diferencia das outras, né, das outras pessoas, esse estudo. Então, eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho. Olhar pra gente parar um pouquinho de olhar para fora. Uma coisa que eu faço no meu Instagram, por exemplo, é não ficar vendo, não seguir muitos fotógrafos, porque você começa a se comparar.
eu não faço igual, eu não faço aquilo. E quando você se propõe a fazer o que você sabe, o que você gosta, as coisas fluem. Você não fica se comparando. Então, acho que é focar um pouquinho mais. E, inclusive, é de Jung também essa frase, né? Quando você olha para fora, você sonha. Só que quando você olha para dentro, você desperta. E esse é o grande despertar. Enquanto você que está buscando se diferenciar, seja no seu mercado, no seu trabalho, na sua profissão, estiver se comparando com outra pessoa, você está perdendo a energia de colocar em prática o que você tem. E a comparação, gente, acreditem, você vai perder sempre. Sempre. Por quê? Ou você vai estar superior, ou você vai acreditar que você está inferior. E nem esse lugar realmente é real. Até porque o melhor a se fazer, e não dá para se comparar, é tão injusto com nós mesmos essa questão da comparação, porque somos pessoas diferentes, vindas de lugares diferentes, com níveis escolares diferentes, níveis de profundidade de estudo e conhecimento diferentes. Então, é sensacional isso, né, de essa resposta do quanto eu consigo manter a minha autenticidade. Eu sigo o mínimo de pessoas possíveis para virar Mas minha referência, né, as redes também. sociais, elas trazem isso, né? É muita informação, você ter acesso a fotógrafos, por exemplo, do mundo inteiro, se você é de outra profissão, com certeza, se você é arquiteto, você consome outros arquitetos, aí você começa a falar, nossa, mas eu não tive essa ideia, nossa, eu não pensei nisso. E então a gente é bombardeado de informações, né? Então, quanto menos ficar online no Instagram é melhor. Trabalhe com essa ferramenta, ela é uma ferramenta que é para ajudar a gente, não adianta a gente ficar reclamando dela. Sim. A gente tem que usar ela a nosso favor, e o nosso favor vamos postar com propósito, sabendo estratégia, né? Eu vou postar isso aqui por estratégia, não porque está todo mundo fazendo, não porque está todo mundo postando. Sim, e isso realmente é o diferencial, né? Essa é a verdadeira autenticidade, quando você se move por você, Sim. pelos seus sonhos, né? Pelo que você quer. E quando foi que você viu que o estúdio não era só um sonho e era um negócio de verdade? Acho que quando as contas chegam. Boa. Bom, o estúdio, ele concretiza, assim, né? Você consegue ver fisicamente todas as suas ideias, todos os seus projetos, seu trabalho de anos ali. Então, assim, é muito bom você se enxergar ali como uma empresa que ela... Quando você é um empreendedor e você, às vezes, não tem um espaço físico, enfim, você fica sempre ali, eu vou desistir agora. Empreender é muito difícil. Mas quando você tem um espaço físico, assim, poxa, para eu voltar atrás agora é um caminho bem maior. Então, é daqui para frente. Então, eu acho que foi isso, assim, isso aqui é meu e agora eu tenho que fazer isso aqui funcionar. E, obviamente, quando tudo se torna rentável, né? Quando você começa a ver como um negócio, como isso tem que dar lucro, isso aqui tem que ter funcionários. Isso acho que é aí que dá o start de, tipo, você é fotógrafa, você não é aquela menina que cursou engenharia, que seus pais ficaram anos querendo que você voltasse, que você se dedicasse para engenharia. Não, agora eu sou fotógrafa, eu tenho um estúdio, e isso aqui tem que dar certo, né? É daqui para frente. E qual é o diferencial de ser uma fotógrafa, ter um estúdio próprio? O que é de vantajoso, por exemplo, no seu caso, no seu nicho de posicionamento, por exemplo? O que você tem de especial lá no... Tem um nome, seu estúdio? Tem, Estúdio Vetra. Bom, quando a gente tem o nosso espaço, né, a gente consegue criar um pouco mais. Então, toda hora ali eu quero mudar algo. E quando a gente quer mudar algo, é porque a gente quer oferecer algo a mais para o nosso cliente, né? Então, a gente sempre está ali querendo pintar uma parede, querendo uma cadeira nova, querendo algo diferente. Mas, assim, eu não acho que o estúdio, ele faz o meu serviço, né? Ele faz o meu trabalho. Eu posso estar em qualquer lugar. Né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam esperando ter um estúdio. Não, ele é consequência, né? O estúdio é consequência do meu trabalho, ele facilita eu chegar lá e ter tudo ao meu alcance, meus equipamentos, a minha luz. Então, assim, para fotografia corporativa eu gosto muito porque a gente tem esse controle ali da luz, né? Então é um espaço meu, confortável. Eu brinco que é ótimo trabalhar debaixo do ar-condicionado. Mas o estúdio, ele faz parte, ele é uma consequência ali, mas é ali a Tuliane, fotógrafa, que eu acho que é o importante ali.
Você acredita que o empreendedor criativo precisa aprender a ser também um gestor? Nossa, com certeza. Até porque, obviamente, a gente tem uma falácia que artistas não são ricos, artistas não ganham dinheiro, mas é porque não é ensinado também, desde a escola, financeiro, né, pra gente. E a engenharia, além de, obviamente, vários cálculos e tudo mais, te ensina a ter um raciocínio, uma linha assim reta do que você quer fazer, você sabe, é muito mais cartesiano. Eu sou uma pessoa muito mais analítica para decidir as coisas. Então, acho que a engenharia me ajuda muito nas tomadas de decisões, a parar e fazer traçar. Se eu quero chegar ali, como é que eu vou chegar ali? Não simplesmente ir, né? Muitas vezes, quando você não tem um plano de estratégia, você só vai, e às vezes você pode ir para vários caminhos. Então, quando você vem da engenharia, isso é muito mais fácil, você traçar, você projetar algo, e também trabalhar com os dados, né? Trabalhar com números. Isso aqui é rentável, isso aqui dá lucro, isso aqui não dá lucro. Eu vou criar um projeto, mas esse projeto ele vai custar quanto? Quanto que eu preciso de retorno? Então, isso tudo é importante. E o que a gente vê muito de empreendedores é que as pessoas não sabem colocar isso numa planilha, elas não sabem calcular a sua hora de trabalho, que é muito importante você saber o custo operacional. O meu estúdio ele tem um custo, então isso tem que estar calculado. Mesmo quando eu não tinha um estúdio, a minha hora ela tinha um preço. Então, é importante que a gente coloque tudo em planilha. Hoje não é necessário planilhas, né? A gente tem muitos aplicativos aí que facilitam a nossa vida. Mas precisa ter uma organização de empresa. Senão, às vezes você está pagando para trabalhar e você não sabe. Você não viu isso, né? Porque você não teve esse controle. É verdade, né? Essa é uma dor do empresário durante muito tempo. Sim. E ela só tem dois caminhos, né? Ou você vai fechar, ou você vai continuar cego, pensando que está ali recebendo, né? E um mês dá um valor, no outro mês não dá. Eu acredito que é realmente o grande. Se tornar, né, empresário são muitas vertentes. É desafiador. E é desafiador. Você quer desistir muitas vezes, né? Porque a gente não é ensinado a isso, a gente enfrenta vários obstáculos, a gente tem que ser. Como fotógrafa, eu tenho que ser gestora de tráfego, eu tenho que ser meu financeiro, eu tenho que ser a minha assistente. Então, a gente não é ensinado a ser tudo isso, né? E a gente não tem a qualificação para tudo isso. Então, realmente, empreender é muito difícil. Agora vamos. Você disse que a coragem te leva a lugares que o medo não levaria. Em quais momentos essa frase guiou as suas decisões? Olha, eu brinco que eu já fui muito mais corajosa. Mas eu acho que é sempre a coragem, ela me leva para novas metas, né? Novos objetivos. O medo às vezes nos paralisa. Não que ele não seja necessário e importante, porque o medo ele te fala assim, olha, presta atenção que nem tudo tá ganho, né? Ele te deixa em estado de alerta também. Só que eu nunca quis que o medo me parasse. E eu sei que eu sou uma pessoa que eu não vou parar. Então, o momento que eu acho que continuar com o estúdio, ser dona de um estúdio sozinha, gerir esse negócio sozinha e não voltar, né? Eu falei que era aqui para frente, não volto mais. Muito bom. E onde é que você quer chegar? Olha, eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Eu não sei se eu vou ter coluna para ser fotógrafa quando tiver 70 anos, mas eu gosto muito de trabalhar com pessoas, então provavelmente eu vou estar trabalhando com pessoas e tendo uma vida muito tranquila. Então é isso que eu imagino, assim, uma empresa de sucesso, né? Seja ela qual for, porque talvez o estúdio não seja ali o final e não vai ser. Então, e quando você vê o seu negócio como algo que dá certo, você pensa sempre em ou escalonar ou aumentar, o que a gente pode evoluir disso, né? E não ficar apenas naquilo ali. Sim. Qual foi o seu maior medo no começo, que foi vencido e te fez continuar, ou você o tem até hoje, mas continua? Eu acho que é das pessoas gostarem, né, das fotos. Eu acho que isso lá no começo, assim, será que as pessoas vão gostar do meu trabalho? Será que eu vou ser boa o suficiente? E as pessoas gostam. Tem vários níveis, né? As pessoas têm vários níveis de desejos e de
satisfação. Então, assim, elas vão gostar se o seu trabalho for um trabalho mais simples, se o seu trabalho for um trabalho muito mais técnico, muito mais rebuscado, as pessoas vão gostar, mas a gente tem esse medo de não conseguir ser perfeita, né? Então, assim, até hoje eu tenho ele e a gente tem que trabalhar ele para ele não nos impedir de continuar e fazer. O que mais te emociona quando você finaliza e entrega um trabalho? Eu acho que quando eu me conecto. Porque, assim, eu sei que eu ganho minhas clientes ali no ensaio. As fotos vai ser ali a consequência, sabe? Então, quando eu sempre saio muito empolgada, muito feliz. Porque eu conheci tal pessoa e eu conheci a história dela, eu soube a história dela. É como se eu fosse armazenando em mim um pouco de todo mundo. Então, isso me satisfaz, sabe? Eu chego em casa assim, nossa, eu trabalhei horas, trabalhei até de noite. Cheguei em casa às 11 horas da noite porque atendi uma cliente que veio de fora e que falou, Túlio, eu só posso às 7 horas da noite. Eu saí do estúdio 10h30, mas eu chego em casa feliz. Feliz porque a gente se conectou ali, ela se abriu, ela fez fotos lindas, mas é uma pessoa que eu conheci. E aí, quando ela receber as fotos, ela vai gostar. Isso aí eu sei que ela vai gostar, mas essa troca, essa relação, para mim, é muito importante. Maravilha, você falou quando vem pessoas de fora. Hoje você atende pessoas de Brasília, o seu principal público é realmente médico, e que hoje te encanta e é o que você está ali direcionada e quer continuar fazendo? Eu acho que às vezes a gente é estratégico e fala assim, eu vou decidir por esse nicho aqui. Trabalhar com fotografia corporativa e médicas em específico, não foi uma escolha minha. Foi a vida acontecendo e por causa da doutora Giovana Milhomem, que é ginecologista, super conhecida aqui em Brasília, maravilhosa. Se você não conhece, vai atrás para conhecer. E ela é minha amiga, uma das minhas melhores amigas, é uma amiga minha de infância, então a gente se conhece há 30 anos, mas não façam as contas. Então, como eu fotografava a família dela, ela gestante, não sei o quê, ela falou assim, amiga, eu preciso de fotos para o meu Instagram. Ela tinha terminado a residência. Eu falei, tá. A gente locou uma sala, um estúdio, fizemos as fotos dela e a partir delas chegaram outras pessoas, porque viram as fotos ou por indicação dela. E acabou que chegaram muitos ginecologistas e aí depois vinham outras médicas por indicação, mas as médicas, eu acho que foi um acontecimento, assim, eu não escolhi, mas hoje eu super brinco que eu sou a fotógrafa das ginecos. Ai, que legal. É bom, né, quando a gente é atraído para algo que realmente funciona, e mesmo sem ter sido ali tudo minimamente calculado. Sim, não foi calculado, não foi estratégia, mas é muito bom quando você sabe que você consegue fazer um trabalho diferente, mesmo fotografando várias ginecologistas, né? Então, eu gosto de falar isso, eu fotografo muitas ginecologistas e você vai olhar o perfil delas, as fotos delas, elas não são iguais nas fotos. Cada uma tem seu jeitinho ali na foto, porque eu fui atrás disso, de buscar saber quem era cada uma. Se a sua trajetória fosse transformar em um filme de 1 minuto, qual era a mensagem que essa trajetória deixaria? Não desistir, continuar, estudar e tentar levar a vida com mais leveza, tentar não ser tão perfeccionista, mas continuar, ir, andar, vai. Vai que dá certo. Túlio, a gente tem um quadro final que se chama Na Ponta da Língua. Você quer dar a mensagem final antes dele ou depois do quadro? Pode ser depois. Pode ser depois, então vamos para ele. Agora, eu falo uma palavra e você traz outra ou o que vier à sua cabeça, pode ser até em uma frase, ok? Tá bom. Bora? Bora. Fotografia é? Alma, essência. Autenticidade. Difícil, mas quando você consegue encontrar, é um caminho sem volta. Empreender é? Duro, porém possível e feliz. Detalhismo. Uma faca de 2 gumes ou uma faca de 2 gumes. Coragem é? Continuar. Recomeçar. Faz parte. Mulher é? Tudo. Inspiração. As pessoas. Fracasso.
Desistir. Essência. Você tem. Família. Tudo. Tule. Ai, uma loucura. Boa! Tule, obrigada, foi muito gostoso. Eu já conhecia parte da história, mas te ouvi assim, falando da fotografia com tanta propriedade, certeza, e eu admiro, né, essa decisão, mais ainda por admirar muito, né, a sua primeira profissão. Então, acredito que a união disso, eu te falei isso, né, foi o que me fez tomar determinadas decisões e me encantar. Eu já tinha encantado pelo jeito, pelo cuidado como as pessoas falavam de você e, assim, muita indicação, né, que eu acho que esse é um dos propósitos, inclusive aqui, né, do Páginas Amarelas, que os profissionais possam indicar outros profissionais que prestam serviço de verdade, porque a indicação mostra isso. E essa rede, essa cadeia que eu quero fazer aqui, e que empresários que possam estar nesse livro digital de referência sejam indicados por você, que você já tenha tido acesso a eles, que seja na padaria, né, no bolo. Você que está aí também, que quer indicar um profissional que valeu a pena, que prestou um serviço, que entregou no prazo, que foi diferenciado e te fez se sentir, né, especial, comenta aqui, fala para a gente que nós vamos convidá-lo para sentar aqui e falar sobre a história dele, o produto dele, a marca dele, para que assim as pessoas possam se conectar com ele, além do único local, né, que nós temos, muitas vezes, que é o nosso trabalho e o acesso a um número determinado de pessoas. Então, obrigada, foi muito gostoso. Eu espero que a gente conviva por muito tempo. Estou falando isso aqui, né, deixando registrado, independente de que formato for, porque foi muito gostoso te conhecer. E agora eu quero que você deixe uma mensagem para essa mulher médica que você atende hoje com tanta propriedade, o que ela vai encontrar com você, com a Tule, ou para essas pessoas que têm medo de fazer fotos ou que ainda acha que isso é bobagem, a tal da foto. Fala com elas primeiro. Bom, foto não é uma bobagem. A foto, a sua imagem é muito importante, a sua imagem é valiosa. E como você vai se mostrar, né, para as pessoas, para o mundo, isso é muito importante. Na fotografia, a gente pode simplesmente ter uma foto ou a gente pode trabalhar para mostrar quem você é. Então, esse é o meu intuito, que você se enxergue nas fotos, que você goste das fotos. E eu tô aqui para te ajudar nesse caminho. Então, se você acha que você não sabe fotografar, não sabe onde colocar as mãos, para onde olhar, não se preocupa, porque essa é a minha função. Então, eu oriento todas as minhas clientes quanto a roupa, quanto a pose, como elas vão fazer. E o ensaio é super leve, é tranquilo. E não tem ninguém que fale assim para mim, eu não sou fotogênico, eu não sei fotografar. Deixa comigo, vem comigo que isso não é um problema. E uma outra coisa, ninguém é uma ilha, né? Então acho que esse programa, esse projeto é sobre isso, para a gente se ajudar. Ninguém nasceu sozinho ali, né? Você precisou da sua mãe e do seu pai. Então a gente precisa estar junto, que quando a gente está junto a gente cresce. Então eu adoro essa frase, que ninguém é uma ilha. Sim, faz todo sentido. E eu gostaria que você falasse também com a audiência que está nos assistindo, que seja o empresário ou o fotógrafo que gostaria de estar posicionado de uma forma, fazer algo diferente, mas tem algum entrave, ele não acredita. Enfim, eu acho que você conhece essa alma, esses pensamentos, né? Até mais do que eu. E que mensagem você deixaria para eles? Acreditar no nosso trabalho, eu acho que é o primeiro ponto, né? Você tem que acreditar no que você gosta. Hoje eu virei pro meu esposo e falei, eu gosto de fotografar, eu sou apaixonada no que eu faço. Eu acho que isso é o diferencial, você tem que gostar do que você faz. E não desistir, porque quando a gente não alcança algo, é porque de alguma forma a gente desistiu de chegar lá, né? Então é continuar. Ache os seus caminhos, não tem problema mudar a rota, se você vai mudar de profissão ou não, mas eu acho que a mensagem é ter coragem, continuar e não desistir, e procurar sempre estar com as outras pessoas. Eu acho que a gente tem que parar de só ver o outro como concorrente, como inimigo, que podemos
trilhar e evoluir juntos. Sim, faz todo sentido. E é isso, para você que quer uma fotógrafa de posicionamento, que entenda profundamente de arquétipo, e se você não entende o que é isso, acredite, faz a diferença na hora de você fazer uma foto, para que todo mundo não faça realmente como a Tully falou, né? Tirar todas as fotos iguaizinhos. Então, é isso. Vou deixar aqui na descrição onde encontrá-la, como encontrá-la e, como eu falei anteriormente, indique, né? Indique profissionais, indique se você gostou, procure, porque é essa rede do bem, é essa conexão, é isso que o mundo quer e é isso que faz com que a prosperidade aconteça, né? Muitas vezes você tem um bom trabalho, recebe um bom serviço e você não fala bem. Mas quando uma coisa minimamente sai errado, eu sempre falo, pode esperar. Pelo menos ele vai falar mal para umas 10 pessoas. Ok, acho certo. Aqui a gente não fala mal de ninguém, até porque esses profissionais que vão ter 10 estrelinhas negativas ou reclamação não estarão aqui no Páginas Amarelas. Mas eu te incentivo a indicar aqui bons profissionais para que a gente os convide para estar aqui e para que mais pessoas conheçam o trabalho dele e para que eles também prosperem e que as pessoas também tenham esse mesmo prazer que você teve ao ser atendido por essa marca, por esse restaurante, por esse cabeleireiro, por esse fotógrafo, assim como você foi indicada para estar aqui. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada quem me indica sempre, que continue me indicando, por favor. Please. E para você, até o próximo Páginas Amarelas.